Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo o que há de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando Clearcast, o podcast da ClearSale. Pessoal, estamos aqui diretamente da Febrobotec gravando mais um episódio super legal aqui para falar de temas do mercado financeiro, tecnologia. A gente está nesse evento da Febrobotec incrível e hoje para conversar comigo a gente vai falar de um tema muito legal, influência no mercado financeiro. Está aqui comigo Michel, criador do Graninhas, incrível a página, quem não tem a oportunidade de seguir, vai lá, segue. Eu vou deixar o Michel fazer a propaganda dele, mas de fato muito interessante. Obrigado pela presença, Michel. Obrigado você, Matheus. Estou muito feliz de estar aqui, estava no painel logo há pouco. E agora aqui no podcast. Estou muito feliz mesmo. Então, eu sou Michel Marques, criador do Graninhas. O Graninhas é a página na internet, no Twitter, no Instagram, no TikTok, que fala de dinheiro de um jeito divertido. Vocês devem ter visto por aí com alguma publicação ou compartilhamento. Mas é isso. Boa, Michel. Vamos falar muito do Graninhas aqui, a gente vai ter muita oportunidade de falar. E eu vou começar, inclusive, perguntando de onde veio a ideia de criar o Graninhas, né? De onde surgiu essa ideia, como foi todo esse processo de criação, porque a gente sabe que falar de mercado financeiro, falar de dinheiro, não é um tema fácil, não é simples. Como que surgiu essa ideia do Graninhas? Então, o Graninhas, ele nasceu um pouco da minha conexão com os bancos que eu tinha. Na época eu tive meu primeiro cartão de crédito e eu fiquei fissurado para aquilo. Nossa, que legal, um cartão de crédito, aplicativo, aquela coisa toda. E eu comecei a ir muito em banco para entender, por exemplo, eu tenho um cartão de crédito, tenho um limite, como que faz para esse limite aumentar? E aí, sim, papo vai, papo vem com o gerente, aí abrir conta em outro banco, a mesma coisa. E eu fui começando a adquirir um conhecimento sobre o meio dos bancos que eu não tinha. Comecei a me interessar por esse assunto e comecei a ajudar amigos, familiares, pessoas próximas. Então, as pessoas me pediam ajuda. Michel, eu tô com dificuldade, não aumenta meu limite. Ou será que esse seguro aqui é bom, desse banco tal? E eu tinha um certo conhecimento e dava uma ajuda. E, além disso, desse conhecimento, desse interesse pelo meio dos bancos, eu também, sujei o nome, vida financeira é uma bagunça. Primeiro cartão de crédito tava uma loucura, assim, atrasei. Desafiando o limite, né? Qual que é o limite máximo? Vou gastar o limite máximo. E imagina, eu tava assim, com vários bancos, vários cartões, e aí foi efeito cadeia. Estragou sujou o nome em sujou o nome no outro. Quando eu fui ver, eu tava com o nome sujo em vários bancos. Eu falei, gente, preciso buscar conteúdo de educação financeira, preciso entender um pouco mais como eu posso organizar a minha vida financeira, né? Quando eu fui atrás de conteúdo sobre isso, eu achei os conteúdos muito difíceis, muito duros, muito complexos, e com esse conhecimento que eu tinha no meio bancário, as pessoas falavam para mim, né? Cria um perfil, ajuda as pessoas a entender mais sobre os produtos bancários, e foi juntando essa necessidade de aprender mais sobre o dinheiro e também esses pedidos que eu tinha da galera de criar uma página. Aí eu criei o Graninhas. A princípio, o Graninhas era para falar de banco, era para falar de cartão de crédito, produtos bancários, não era para falar de educação financeira. Mas eu tinha essa necessidade, eu não estava encontrando esse conteúdo na internet, e eu comecei a criar conteúdo e aprender com ele ao mesmo tempo. Então foi isso. É um processo meio que vai lado a lado, né? Criando, conhecendo, criando, conhecendo. E acho que uma coisa muito interessante do Graninhas, eu acho que é legal você também trazer isso para as pessoas, como que vocês estão vendo hoje esse impacto que o Graninhas traz, majoritariamente, acho que para um público até um pouco mais jovem e falando de um jeito diferente, né? E além dessa questão desse impacto que vocês estão trazendo, como que ou quais são os maiores desafios de trazer um tema que é duro, digamos assim, não é um tema fácil, de um jeito leve e descontraído. Porque hoje os temas da Febrabotec estão sendo muito legais, mas quem não está tão habituado sente muita dificuldade de absorver e entender esse conteúdo, né? Olha, é muito desafiador. Eu posso dizer que é difícil. A Adriana está aqui, redatora do Graninhas, e ela sabe bem a dificuldade, o desafio que é, né, Adri? Mas é também muito gratificante quando a gente consegue pegar um assunto, como se a gente pegasse uma pedra, assim, vai lapidando, até chegar num conteúdo que a gente entende, né?
E aí, consequentemente, a comunidade vai entender também. E aí a gente começou, como eu sou formado em publicidade, eu comecei a entender que tinha um jeito de falar de dinheiro que as pessoas não estavam fazendo, né? Trazer as linguagens da cultura pop, dos memes, de que as pessoas estão falando na internet, misturar estéticas, né? Então a gente acabou de mostrar, por exemplo, um post que a gente falou de Open Finance, usando a estética de propagandas dos anos 90. Então sempre trazer esse criativo para os conteúdos, a gente entendeu que, enfim, não se fazia isso e que se dava para fazer. Outra coisa que eu identifiquei também foi pesquisando lá fora, eu percebi que muitos assuntos sobre dinheiro lá fora estavam muito mais evoluídos, muito mais discutidos e a gente não estava falando aqui dentro. E também a questão social, né? Então falar de privilégio, falar de racismo. A gente até fez post sobre gordofobia e o impacto financeiro disso. E eram conteúdos que não tinha ninguém falando, não tinha ninguém fazendo. E, enfim, e aí a gente resolveu fazer. E o desafio maior disso é conseguir estudar aquele assunto, né? Por exemplo, falar de Pix, estudar o Pix e entender qual a melhor maneira da gente falar. E não só a melhor maneira de texto mesmo, de redação, mas também visualmente. Então, é uma característica que as pessoas adoram no Graninhas, as artes, a maneira como o conteúdo é apresentado, porque isso também é muito burocrático e muito chato. Se você olhar para portais de finanças, para os feeds de bancos, então era uma coisa que até no mercado financeiro a gente tirou de insight. E aí a gente começou a trabalhar isso, né? Então, como a gente pode apresentar esse conteúdo e como a gente pode falar desse conteúdo. E trazer meme, cultura pop, o que as pessoas estão falando, misturar coisas, a gente mistura muito. Dinheiro com BBB, dinheiro com série, com filme, com programa de TV. A gente já fez umas publicidades muito legais em cima disso. E essa mistura é que faz o conteúdo do Graninhas ser o que ele é hoje e impactar tantas pessoas. Você tinha falado do público jovem, sim, essencialmente a gente conversa muito com a galera jovem, a geração Z em particular também, mas tem uma galera mais velha também, assim, acho que as pessoas de 10% também... do público do Graninhas é de 35 a 50. As pessoas também querem variar um pouco, né? Acho que mesmo um público mais jovem também sente essa necessidade de pensar, putz, eu quero sair um pouco, eu também preciso conversar com outras pessoas, com outras gerações. Por mais que trabalhe, sim, nos tradicionais bancões, existe uma nova geração chegando que vocês conseguem atingir e que talvez eles consigam aprender com vocês, na verdade. Tem um post que a gente publicou sobre elitismo. Então, coisas que parecem, coisas que não parecem, até parecem, mas não parecem, mas são elitistas. E esse post viralizou, ele foi compartilhado por jornalistas, tipo André Sadi compartilhou esse post, foi parar em várias páginas e era um assunto que, apesar de estar muito conectado ao momento que a gente está vivendo, a dinheiro, às dificuldades socioeconômicas que a gente vive, não tinha ninguém falando. Então isso é uma coisa que a gente faz o que as pessoas não estão falando e que a gente pode falar. E o que as pessoas já estão falando que a gente pode falar de um jeito diferente. Entendi. E até puxando essa linha dessa resposta que você deu, Michel, uma coisa que eu tenho curiosidade, as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo também vão ter curiosidade. Referente ao Graninhas, ou mesmo que você escuta, qual temática do mercado financeiro vocês mais sentem que o público de vocês querem ouvir, ou por ter mais dificuldade, ou por ter mais curiosidade, e num contraponto, qual o tema que vocês mais gostam de falar, mais gostam de educar as pessoas? Vocês têm aquele, putz, isso daqui é muito legal de conversar, a gente está ajudando pessoas. Nossa, essa pergunta é muito boa. Tem um território de conteúdo no Graninhas que a gente chama de prestação de serviço e tem um outro nome, mas é prestação de serviço e preocupação socioeconômica. Esse é um tema que dá um quentinho no coração toda vez que a gente fala. E aí como eu tinha falado, a gente já falou de racismo, de gordofobia, de homofobia, tudo isso, como isso impacta no dinheiro. Isso é um assunto que quando a gente fala, é um território de conteúdo que quando a gente fala, a gente gosta muito. Hoje, se a gente for pegar o que as pessoas mais buscam, então mais procurando, os conteúdos que mais engajam, são os de lifestyle econômico, que é um território de conteúdo do Graninhas também. O que é lifestyle econômico? Lifestyle econômico é um jeito econômico de viver.
Então, como eu posso economizar no supermercado, como eu posso economizar no transporte, como eu posso economizar saindo com os amigos, porque é isso, a gente tá vivendo um momento muito difícil, né? Alta de juros e tudo. Então, a gente precisa economizar cada centavo, literalmente, em cada momento da nossa vida. Então, é um território de conteúdo onde as pessoas se conectam muito, onde a comunidade do Graninhas engaja muito, assim. E um tema que já foi muito forte e que vem voltando é investimentos. Tanto a comunidade do Graninhas, mas as pesquisas que a gente faz, a gente percebe que muita gente ainda tem dúvidas sobre investimento. Ainda mais, por mais que hajam esforços até muito positivos de alguns bancos, de financeiros, de agentes econômicos, mas ainda assim é um tema muito difícil para o brasileiro e que às vezes muita gente fala de um jeito assim, sem entender a realidade do brasileiro mesmo. Né? Você falar para ele que para a pessoa que ganha um salário mínimo ela tem que separar R$100 para investir, será que sobra? Será que sobra? Às vezes um salário mínimo não está dando nem para pagar o aluguel e o supermercado. Mas é importante falar sobre o hábito de poupar, sobre o hábito de economizar para o futuro, ter uma reserva de emergência e tudo. Mas esse é um assunto que eu acho que alguns veículos ou bancos eles subestimam. Já começam falando direto de CDB, de Tesouro Selic, Previdência, mas tem que dar uns passinhos para trás e começar a falar sobre guardar dinheiro. Nem que seja R$5 no cofrinho. Tem que começar por aí. Muita gente está começando lá na frente. Porque é óbvio, você quer que a pessoa já pegue o dinheiro, bota lá no CDB, enfim, começa a render e tudo. Mas é um assunto que a gente viu que perdeu muita força, porque as pessoas não estão sobrando dinheiro, né? Não é nem que a pessoa não quer poupar, não sobra dinheiro para poupar mesmo. Só que é um assunto que a gente percebe que com os movimentos econômicos que vem rolando, as pessoas conseguindo mais trabalho, é provável que esse assunto volte a ficar em alta de novo. Porque uma vez que você passou por um período de dificuldade financeira, você vai querer ter uma reservinha de emergência. Sim, faz todo sentido. E aí você até comentou, Michel, dessa questão desse lifestyle, né, das pessoas economizarem. E aí, um outro que acho que também vai muito paralelo a isso, que é das pessoas às vezes fazerem renda extra. Vocês trabalham essa temática no Graninhas? Como que você visualiza isso? Porque é o que você comentou, as pessoas cada vez mais estão tendo dificuldade de guardar dinheiro porque, enfim, os juros estão altos, a inflação tão alta, e às vezes as pessoas precisam recorrer a uma renda extra. Como você vê essa temática, digamos assim, na página de vocês? A gente trabalha essa temática no Graninhas, mas com um certo cuidado, com uma certa cautela. Porque, assim, existem conteúdos na internet hoje, pessoas, influenciadores na internet hoje, falando para trabalhadora doméstica que trabalha de segunda a sexta, que ela tem que trabalhar sábado e domingo para fazer uma renda extra para ela conseguir guardar dinheiro. Então, assim, aí não tem lazer, não tem momento com os filhos, não vive. Então, é importante ter cuidado na hora de falar sobre renda extra. Que tipo de renda extra eu estou falando, para que tipo de pessoa, para que tipo de realidade financeira. Isso é um ponto muito importante. Considerar a realidade financeira das pessoas para poder falar de renda extra. Renda extra importante uma das coisas que a gente fala quando você tem uma realidade financeira onde o seu salário só dá para pagar conta, você não consegue fazer mais nada, mesmo ali tendo organização financeira, orçamento e tudo, aí é importante pensar na renda extra, sabe? O que eu posso fazer a mais com um pouco do meu tempo livre para fazer uma renda extra? Ou o que eu posso fazer para ganhar um pouco mais no meu trabalho hoje? Então dá para se falar de renda extra nesse lugar, mas no lugar de gente, vamos fazer renda extra e vamos guardar dinheiro, entendeu? Sem considerar. Como se fosse simples, na verdade. Como se fosse simples e como se as pessoas não tivessem outras coisas para fazer. Então é muito fácil eu estar num lugar de privilégio e falar para a pessoa fazer renda extra quando eu tenho tempo de fazer. Então, para mim, pode ser uma solução. Para trabalhadora doméstica, por exemplo, para usar o exemplo que eu dei, talvez ela não tenha solução. Talvez se ela fizer renda extra, ela pode até guardar dinheiro, mas aí ela só vai guardar dinheiro. Exato. Ela não vai viver. É muito legal esse discurso que você tem dessa preocupação, até do conteúdo que vocês expõem. E uma pergunta que eu tenho é: como que você definiria o Graninhas? Acho que quais elementos chaves você pode usar para definir o Graninhas?
e se você considera que esse movimento dessa página de educação financeira, né, acho que vocês foram bem precursores nisso, de trazer isso de uma forma leve, se isso é uma tendência, se vocês têm visto essa tendência de outras páginas, de outras empresas, de bancos mais tradicionais, e seguindo essa linha de conteúdo talvez mais leve e de fácil assimilação, digamos assim. Eu tenho visto uma tendência no segmento bancário como um todo. As fintechs, por exemplo, os bancos digitais, eles perceberam que os bancões não estavam fazendo sua tarefinha de casa nas redes sociais e já começou se lançando e se comunicando bem com suas comunidades. Eu acho que sim, o Graninhas tem inspirado muitos criadores. A gente já viu um @cofrinhos, um @dinheirinhos por aí. Então tem é um movimento positivo, sim. Né? Acho que traz uma sensação legal para vocês mesmos de estarem movimentando o mercado de forma positiva, né? E isso é uma coisa legal, porque é um ponto que eu me surpreendo ainda. O Graninhas vai fazer 5 anos, mas eu ainda me surpreendo quando eu vejo, nossa, tem um criador aqui que está começando a criar conteúdo nesse estilo. Mas eu acho que uma coisa que tem inspirado muito hoje, além do conteúdo, é o visual. É a preocupação maior em como apresentar esse conteúdo, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você pega um conteúdo, a gente até fala, né, cores terrosas, não. Cores duras, não. Tem que ser colorido, tem que ser convidativo. A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de, às vezes, sei lá, previdência privada. É chato, gente, é chato. É importante, é útil, mas é chato. Então, assim, aí você bota lá um preto com branco, tem que ser tem que ser bem apresentado para ser convidativo. Eu tenho percebido essa preocupação. Você pega, por exemplo, o feed do Nubank hoje, nossa, você vê? Eles têm um time de ilustradores, de criativos preocupados com a ilustração do que vai ao ar, do conteúdo e como ele vai se adequar ao formato que vai ser publicado. Se você pega hoje o feed do Itaú, por exemplo, olha como melhorou, né? Tá? Criação de conteúdo com criadores, né? Eu percebi essa estratégia de trazer criadores para falar dos assuntos. E isso é legal, porque você traz a estética do criador, você traz o ponto de vista, o tom de voz, e aí fica aquele feed interessante, se você entrar e ver. Então eu acho que o Graninhas, ele inspira sim o mercado financeiro, inspira criadores, e eu acho um movimento muito positivo. Eu quero muito que haja muitas graninhas, muitas moedinhas, cofrinhos, por aí, porque assim a gente vai conseguir se conectar mais com as pessoas e falar mais de dinheiro. Por que a gente se posiciona como falando de dinheiro de um jeito divertido? Porque se eu falar de dinheiro de outra maneira, ninguém vai se interessar. Nem eu vou me interessar. Dificilmente você ia conseguir, talvez, até externalizar isso em forma de conteúdos, né? Exatamente. E aí, como você tinha falado, né? A gente tem os territórios de conteúdo que a gente já definiu, a gente tem a forma com que a gente fala, estudar o conteúdo e traduzir ele da melhor maneira, mas às vezes você precisa deixar aquilo de canto e olhar e sentir o que as pessoas estão passando no momento. Teve uma época, isso é legal, é uma história legal, é rapidinho, mas é legal. Teve uma época que a gente tinha na estratégia de conteúdo, de publicar conteúdo de organização financeira. Né? Era uma série com regrinhas, uma coisa muito legal. E aí a gente começou a publicar e a gente começou a perceber que as pessoas não estavam se conectando com esse conteúdo. Aí você pensa, poxa, um perfil chamado Graninhas, que fala de dinheiro, com conteúdo de organização financeira, e ninguém está se conectando, por quê? Quando a gente foi estudar isso, a gente percebeu que as pessoas estavam muito sentidas, não só na prática, sem dinheiro, com dificuldade e tudo, mas também, poxa, como você vem falar para mim que a regrinha 50, 30, 20 eu organizo meu orçamento, mas não está sobrando nada, não está sobrando para comprar comida. Então, assim, esse conteúdo ele não se conecta comigo no momento. Isso foi, por exemplo, no final do ano passado, né? Vocês sabem o contexto, mas assim, foi final do ano passado, aquela coisa toda. E aí a gente, não vamos falar disso, vamos trazer hack de economia. Como se economiza gás, como se economiza energia. E aí as pessoas foram se conectando. Supermercado, então, nossa, né? Isso é incrível, né? A gente começou a trazer.
E aí hoje, a gente voltou com os conteúdos de organização financeira. Porque a gente entendeu que, poxa, a galera tá começando, o pessoal tá se empregando, tá começando a receber um dinheirinho, tá começando a olhar muito para a bagunça financeira que virou por causa da pandemia, né? Porque pandemia, quando terminou a pandemia, entre aspas, né? Sempre entre aspas, as pessoas, quem tinha reserva, quem tinha organização financeira não tinha mais, né? Porque ou perdeu o emprego, aí usou a reserva, ou não perdeu o emprego, um parente perdeu, enfim. Então, quando a gente chegou no final do ano, tinha uma galera sem reserva, sem emprego e desesperada porque você está numa situação extrema vulnerabilidade, não sabe o que você faz, né? Exatamente. E os preços das coisas tudo alto. Aí você vem com conteúdo de 50, 30, 20 para você se organizar. A pessoa vai olhar para aquele conteúdo e vai. E aí esse ano, agora no finalzinho desse semestre mesmo, abril, maio, a gente voltou com os conteúdos de organização financeira e a galera começou a se conectar. Poxa, sim, tô trabalhando, tô com uma grana, tô sem reserva. Como que eu faço uma reserva? Como é que isso me ajuda? A gente começou a trazer isso. Isso é muito interessante, porque às vezes não é nem a questão de como você fala, mas talvez de quando você fala. Ter o timing muito certo, principalmente para quem está nas redes sociais, é muito isso. Porque às vezes um momento errado também você pode prejudicar toda a sua linha de conteúdo porque você não está conseguindo se conectar com as pessoas. Mas é muito interessante que vocês conseguem ver isso, entender, dar um passo para trás, estudar um momento, para aí sim você oferecer o que de fato faz sentido para as pessoas naquele momento. Né? E é assim que você constrói comunidade, aí falando de criação de conteúdo, né? Assim que você se constrói a comunidade, assim que você se conecta com a sua comunidade, porque você está entendendo como ela está vivendo aquele momento. E é isso que não acontece no segmento financeiro. Vamos falar de seguro. O banco ele recebe a demanda de negócio que ele precisa fechar mais seguros, vender mais seguros. Ele começa a falar de seguro, mas não é o momento. Exato. Às vezes não é o momento de falar de seguro. A mesma coisa com cartão de crédito. Se você pegar hoje, por que não tem nenhum banco fazendo campanha de cartão de crédito? Porque os juros estão altos. A maioria dos bancos fecharam a torneira, porque os resultados foram abaixo do esperado, né, nos últimos trimestres. Então você percebe que do lado de negócio, quando é necessário, tem uma mudança de posicionamento do banco e uma mudança também de como eles vão se comunicar com seus clientes nas redes sociais, que é um dos canais principais hoje. Mas isso não acontece quando é o inverso, quando eu tenho uma demanda de comunicação, que é um produto que eu quero vender, enfim, uma demanda de negócio, e talvez esse não é o momento de falar desse produto. Sim. E falando agora um pouco de futuro, vou fazer duas perguntas em uma só. Como que você vê o Graninhas daqui a algum tempo, nessa tendência que a gente está passando? Acho que o mercado financeiro tem passado por uma revolução, acho que o Pix tem sido o grande precursor disso, e acho que a tendência é muito continuar, tem se falado muito aqui no Febraban. Como que você vê o Graninhas daqui a algum tempo e como que você, na sua opinião, talvez como Michel, não como Graninhas, como que você vê o mercado financeiro daqui a algum tempo, essa parte de educação financeira daqui 5, 10 anos, como que você imagina que a gente esteja, como que o brasileiro esteja daqui a algum tempo? Nossa, que pergunta de milhões! Difícil. Olhando para o mercado financeiro, eu percebo que a marca que se preocupar com a educação financeira e de verdade, não é contratar 3 influenciadores para ficar falando durante 2 meses. A marca que se preocupa, coloca isso como uma rotina, como um território de conteúdo, como um posicionamento, ela vai fechar mais negócio. Porque o consumidor que entende do produto, ou entende como funciona, ou tem um orçamento organizado, tem uma vida financeira organizada, ele sabe o que ele quer fazer. Por exemplo, eu e a Adri, se a gente vai num banco hoje, eu sei qual o investimento que eu quero colocar, onde eu quero colocar meu dinheiro, qual cartão que eu quero, com qual benefício, e quando eu preciso eu me conecto com um banco que faz sentido para mim e faço isso. Então, quando as pessoas têm acesso à educação financeira, elas têm a possibilidade de se organizar, de se emancipar. E com essa informação, elas com certeza vão ser clientes muito, muito mais informados. Assim. Então, acho que pensando por essa ótica de negócio, a educação financeira vai ajudar a fechar mais negócio.
E olhando pela ótica social, não preciso nem dizer que é quase que uma obrigação. Assim. Se eu sou um banco, se eu sou uma financeira, eu preciso me preocupar com a educação financeira, porque isso tem impacto social. Ponto. E considerar as diferentes camadas, né? As mulheres, as pessoas pretas, as LGBTs, enfim, todas as camadas, porque não é só falar de dinheiro. Eu preciso falar de dinheiro com quem? Com uma mulher? Tem um recorte. Com uma mulher preta? Tem outro. Com uma mulher preta LGBT? Tem outro. E tudo isso mexe com a maneira com que eu vou me relacionar com aquela marca e consumir o produto daquela marca. Olhando para o futuro do Graninhas agora, falando do Graninhas, eu vejo o Graninhas maior do que ele está hoje, mas no sentido de conversando com as pessoas em outros lugares. Né? A gente está trabalhando hoje no podcast do Graninhas. O Graninhas vai lançar, se você ama o Graninhas, segue o Graninhas ou vai conhecer o Graninhas agora. O Graninhas vai lançar um podcast que se chama Querido Extrato. Posso falar esse nome porque já está registrado. Pode, super. E a gente vai lançar esse podcast em agosto. E o podcast é uma das coisas que a gente vai fazer para se conectar mais com a comunidade e fazer aquilo que eu estava falando para você, que é entender como ela está sentindo e que tipo de conteúdo faz sentido para ela. Então, o Graninhas, e aí para fechar, né? O Graninhas começou com o que eu queria aprender, aprendi e compartilhei. Agora o que as pessoas querem aprender, o que a comunidade do Graninhas quer aprender, que eu vou aprender junto e vou publicar lá no Instagram para elas. E a ideia é explorar, expandir isso para outros formatos, né? Podcast, a gente vai lançar um quadro de histórias no Twitter também, TikTok com vídeos mais curtos, com hackzinhos, sabe aquele vídeo que você fala, nossa, eu não sabia que dava para fazer isso. Esses dias eu vi um vídeo de uma criadora que ela falava quais eram os rolês grátis que você tinha no dia do seu aniversário. Olha só que conteúdo legal. Muito diferente, né? Esse é um conteúdo que cabe no TikTok, por exemplo, em um formato de vídeo, né, e tudo. Então a ideia é expandir o Graninhas em outros, colocar o Graninhas em outros lugares, pra gente conversar de maneira ainda mais próxima com a comunidade. É isso, pessoal. A gente esteve aqui em mais um episódio da Febraban com o Michel do Graninhas. Michel, muito obrigado pela presença, pelo ter aceitado o convite, Matheus, por ter participado do nosso podcast, por ter contribuído aqui com o estúdio hoje. Foi um prazer ouvir essas dicas. Acho que a gente está num momento super importante, é muito importante também ouvir sobre economia, educação financeira. E muito obrigado mais uma vez. Fica à vontade para mandar um recado aí também, falar de novo do podcast. Eu vou falar de novo do podcast, vai se chamar Querido Extrato. E sigam o Graninhas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, onde vocês estiverem, a gente está falando de dinheiro lá. Valeu, Michel, obrigado mais uma vez. Obrigado. Se vocês gostaram, compartilhem, clique, e se você tiver alguma dúvida, pode mandar um comentário aqui embaixo ou no e-mail comunicacal@clear.co. É o comunicação sem o tio e sem o cedilha. Muito obrigado e continue nos acompanhando aqui na Febraban Tech. Clearcast, o podcast da ClearSale.